Você já agradeceu pela sua vida hoje, pelo privilégio de poder respirar o ar puro, pelo privilégio de poder enxergar, pelo privilégio de poder ouvir, pelo privilégio de poder saborear um alimento, pelo privilégio de estar vivo, pelo privilégio de compreender aquilo que você lê, de poder ler e entender a palavra de Deus? Você já agradeceu a Deus por essas coisas que são simples? Você já agradeceu a Deus porque você tem o alimento de hoje? Você já agradeceu a Deus porque você está suprido daquilo de básico que você necessita para viver? É interessante nós observarmos porque a grande maioria de nós não temos esse costume, né, de agradecermos continuamente por aquilo que é essencial, mas até aquilo que é essencial também é provido pelo Senhor. E muitas vezes nós estamos tendo em nossa mente deturpada o que é o real significado de sermos prósperos, o que é o verdadeiro significado de sermos ricos, de sermos completos. Ou seja, muitas vezes falta em nós aquilo que Paulo viveu, o contentamento de ser grato a Deus, tanto diante das coisas belas, de quando nós estamos sendo materialmente supridos de tudo, ou seja, não temos, humanamente falando, falta de nada, mas também de sermos gratos a Deus no momento em que aquelas pompas não estão presentes e nós estamos sendo supridos daquilo que é básico. Muitas vezes estamos ali nos momentos difíceis e mesmo assim continuar sendo gratos a Deus. Eu enxergo, observando a vida de Paulo, os conselhos de Paulo e suas cartas dentro da palavra de Deus aqui, eu observo que, na verdade, o que Paulo demonstra para nós é que nós necessitamos entender quem nós somos em Cristo Jesus. Porque quando nós entendemos quem nós somos em Jesus, nós nos tornamos mais gratos pela nossa vida. Porque quando nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus, nós entendemos que Jesus é suficiente. Então, o contentamento começa a fazer parte da nossa vida. E quando nós não temos esse contentamento presente em nossa vida, fica muito fácil nós cairmos nas armadilhas que esse mundo oferece. Por exemplo, nos apaixonarmos pelas riquezas, querermos buscarmos as riquezas desse mundo a qualquer custo, como se nas riquezas deste mundo, ou seja, possuindo as riquezas desse mundo, fosse resumida a nossa satisfação, a nossa vida, como se a nossa alegria de viver dependesse de possuirmos algo, de alcançarmos um determinado status social nessa vida. Graça e paz, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Querido irmão, querida irmã, é um presente, é um privilégio poder falar com você aqui mais uma vez. Nós tivemos a falta, de muitos vídeos aqui no canal nos últimos dias, mas eu quero me desculpar com vocês, porque eu tive uma fase de reflexão pessoal, eu precisei desse momento e eu estou em uma fase de quase já terminar o seminário, e as tarefas ficam cada vez mais complexas, Então eu precisei desse tempo de reorganização da minha vida para não deixar de cumprir a obra de Deus e continuar fazendo com excelência. Eu não quero de forma alguma interromper, parar com o que é feito aqui no canal, muito pelo contrário, eu quero ampliar isso, eu quero que isso tenha longevidade, mas para isso é necessário planejamento, é necessário muita reflexão diante de Deus. Então eu tenho buscado essa sabedoria nesses últimos dias e conto com as suas orações, tá bom? Para mim encontrar esse equilíbrio entre ministério, trabalho, família, que seja de uma forma saudável, e que colabore para o louvor do Senhor. Eu quero refletir com vocês, baseado nisso que eu disse já na introdução, no texto em que Paulo escreve a Timóteo na primeira carta, no capítulo 6, verso 6, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 6, ele diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. O que Paulo está dizendo aqui é que
o problema não está necessariamente nas riquezas, o problema não está necessariamente no dinheiro. O que Paulo diz aqui com clareza é: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o problema está em as pessoas colocarem o dinheiro acima de tudo, colocarem as riquezas acima de tudo. As riquezas, elas deveriam ser tratadas em nossa vida com o princípio bíblico da mordomia, em que é Deus que nos dá, é Deus que nos abençoa com a abundância dos nossos bens, e tudo aquilo que nós possuímos durante essa vida é para a bênção da nossa vida, mas também para serviço do reino, ou seja, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, dessa forma, as riquezas estão ao nosso serviço, e não ao contrário. As riquezas, elas estão a serviço do reino de Deus e não ao contrário. Quando essa ordem é invertida, ou seja, quando nós nos tornamos escravos do dinheiro, nós trabalhamos simplesmente para termos mais, nós buscamos trabalhar para buscar um status social, nós buscamos estudar apenas para ter um status social e não para servir aos outros, não para abençoar, não para fazer com que o nome de Deus seja glorificado, nós pegamos uma linha muito difícil de vida, e essa linha geralmente leva a grande sofrimento, porque nessas coisas, no que diz respeito à riqueza, na escravidão da riqueza, nós não encontramos felicidade. Mas para nós cristãos que servimos a Jesus, nós devemos sempre entender quem nós somos em Cristo Jesus, né? Nós somos nação santa, povo separado de Deus, povo chamado à santidade, povo chamado ao serviço, povo chamado à glorificação do nome do Senhor. Esse é o alvo da nossa vida, e nós não podemos de forma alguma sermos dominados pelo amor ao dinheiro. Então eu posso trabalhar, eu posso buscar um sustento digno para a minha família, mas eu não posso permitir de forma alguma que essa busca pelo suprimento diário, ela ultrapasse o meu serviço a Deus, o meu louvor a Deus, a satisfação que eu só devo encontrar em Deus. Eu não posso buscá-la no dinheiro, eu não posso buscá-la nas riquezas. E é interessante nós refletirmos, porque quando nós visitamos as livrarias nesses últimos dias, né, quando nós acessamos as livrarias online, aqueles livros que estão no top 10, do que eles tratam? Do que eles tratam? A verdade é que esses livros tratam justamente sobre fórmulas para ficar rico, fórmulas para você se tornar milionário, fique milionário em 5 anos, né? Alcance, potencialize o aumento das suas riquezas. Então, é um mundo que só pensa nos bens materiais, na verdade, e pouco se encontra conteúdo nas livrarias hoje em dia que se fale sobre contentamento, sobre satisfação nas coisas básicas da vida. Mas a reflexão de hoje, eu quero trazer ela muito mais para a nossa vida. Então eu quero provocar você a refletir nesta hora. Você já agradeceu pelas coisas simples e aparentemente básicas da sua vida? Como, por exemplo, você estar vivo agora? Como, por exemplo, você poder assistir o devocional? Como, por exemplo, você ter a sua plena consciência nesse momento? O privilégio de você poder dar um abraço nas pessoas que estão próximas de você? Você já agradeceu a Deus por isso? Você tem agradecido a Deus por esse privilégio? Será que as coisas que você tem buscado na sua vida como coisas muito importantes, elas são tão relevantes assim, a ponto de estarem acima da vontade de Deus na sua vida? Reflita sobre isso. Eu quero convidar você agora para nós orarmos juntos, para que Deus nos dê discernimento, para nós caminharmos nessa vida com contentamento, para nós entendermos quem nós somos em Cristo Jesus, entendermos que Jesus Cristo é suficiente. E quando Jesus Cristo é suficiente, nós não precisamos buscar a riqueza e os bens materiais a todo custo, porque não são eles que trazem a satisfação da nossa vida. Vamos orar ao Senhor? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Pai, em nome de Jesus, eu quero te render graças a Ti pelo privilégio, Deus, do dom da vida, de podermos mais uma vez respirarmos o ar puro, de mais uma vez podermos estarmos aqui, ó Pai, buscando discernimento da parte do Senhor, estarmos fazendo a Tua obra. Obrigado, Pai, porque o alimento não tem faltado na nossa mesa. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem dado condições de nós vivermos de uma forma digna. Obrigado, Senhor Deus, porque apesar de, em muitos casos, da nossa realidade, não estarmos
abastados em tudo, mas nós temos aquilo que é suficiente, ó Pai, aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, o Senhor não tem deixado faltar. E muitas vezes nós não agradecemos por isso. Muitas vezes nós temos buscado muitas coisas em outros lugares, ó Pai, e não temos vivido de fato esse contentamento que Paulo viveu, que nós aprendemos do Senhor Jesus Cristo. Portanto, trabalhe em nosso coração, no coração de cada pessoa que me ouve, de acordo com a necessidade, o contentamento que vem da parte do Senhor. Que nós possamos ter confirmado em nosso coração a cada dia que Jesus Cristo é suficiente, ó Deus. Que nós possamos usar os nossos bens, usar as riquezas que nós temos alcançado com as bênçãos do Senhor, para servir ao Senhor, para servir o Teu reino, para que nós possamos de fato aplicar a mordomia cristã na nossa vida, de tal forma que o Teu nome seja glorificado, ó Pai. Nos ajuda a viver de uma forma grata, nos ensina a sermos mais gratos ao Senhor a cada dia por aquilo que nós já temos, ó Pai. Nos ajude a não viver por aquilo que falta, mas estarmos satisfeitos com aquilo que nós já alcançamos e que o Senhor tanto nos tem abençoado, ó Pai. Nos afaste da ingratidão. Esse é o meu pedido e o meu agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, que você viva esse dia, essa tarde ou essa noite, não sei em que momento você está acompanhando, mas com gratidão no Senhor. Que o contentamento possa permanecer no seu coração e isso resulte no louvor do Senhor. Que Deus te abençoe.